Olá, estudantes do terceiro ano. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos para a aula 4. Nós temos aí 10 aulas conceituais, com atividades, e as duas últimas são de revisão e avaliação. Então, teremos uma avaliação nesta unidade. Então, estudante, atento às aulas. Vocês precisam estar sempre com o caderno, fazendo anotações aí dos tópicos mais importantes, certo? Para que vocês concluam aí o componente de filosofia com sucesso e também focar nos estudos, já se preparando para o Enem, certo? Já estamos no início do semestre, né, do ano letivo, porém, vocês já precisam ter como meta participar do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, porque é através do Enem que vocês vão garantir uma bolsa de estudo, aí em qualquer universidade, pública ou privada, qualquer curso na área que você escolher, certo? Então, quanto mais ter uma nota melhor, mais chance vocês têm de conseguir uma vaga num curso, talvez, que é mais concorrido, certo? Ah, professora, mas eu não tenho interesse. Faça o Enem, que, de repente, se você tiver uma oportunidade de fazer uma graduação, um curso técnico, né? Tem muitas vagas aí, tem vagas sobrando, tanto na Universidade Federal de Rondônia. Ah, mas eu não posso estudar no presencial. Tem as faculdades, concursos à distância, e vocês podem fazer. Vocês já conhecem, né, já sabem estudar também de forma híbrida, né, como a mediação. Então, vocês já são expertos, né, podemos dizer assim, em estudar, assistir aulas. Eu estudo muito nesse sistema híbrido, né, à distância. Então, a gente não pode parar. Então, faça o exame do Enem, que você vai conseguir uma vaga aí para continuar investindo no seu futuro, certo? Então, vamos para esta aula. Vamos para os slides e abordar aqui, dar continuidade, então, na antropologia filosófica. Homem, né? Sentido de homem. Logia, estudo do homem. Ainda estamos falando sobre o homem nos períodos históricos. Agora vamos falar sobre o homem, na verdade, já entrando na questão da ciência contemporânea e também da filosofia da existência, né? Então, queridos, deixa eu buscar a caneta aqui, porque eu já mudei o slide, né? Então, vamos trabalhar esses dois tópicos, antropologia filosófica, ciência contemporânea e a filosofia da existência. Então, vamos tratar aí da ciência, né? Vamos aprofundar aquilo que nós iniciamos também na aula anterior. Ciência contemporânea. Você deve estar perguntando, né? Tanto avanço científico, né, que já houve na sociedade, com a acumulação de dados cognitivos, esses dados cognitivos, podemos dizer, de conhecimentos, nós armazenamos muitas informações, dados cognitivos, né, na nossa mente. Coloquei até uma imagem aqui de um cérebro, né? Porém, tudo isso ajuda a resolver os problemas humanos? Será que com todo o conhecimento, com todo o avanço científico e tecnologia, estamos preparados, ou a gente consegue resolver ou controlar os grandes problemas humanos? Nem respondidos os principais questionamentos sobre o que é o ser humano nós conseguimos, né? Nem conseguimos responder o que é ser humano. Então, queridos, com certeza é uma luta constante, tentar resolver os problemas. Quando resolvemos uns, estou falando isso a nível social, não estou falando nem um particular, tá? Nós já temos muitos problemas particulares. E o de nível social, mundial, os conflitos, as guerras, a fome, a destruição da natureza, são tantos problemas. Porém, o homem vem produzindo conhecimento aí há mais de 500 anos. Não vou nem falar, né, na época lá, no período antigo, que houve também muito investimento na ciência filosófica, podemos dizer. Eles pensaram tanto, mas até hoje não conseguimos resolver os problemas até mais simples, podemos dizer. Quanto mais os complexos, né? Que hoje nós temos problemas a nível mais complexo. Quanto mais estudamos, quanto mais criamos ciência, mais aumenta os problemas. Em outras palavras, como não foi descoberto o significado do homem. Então, em todos os momentos que eu passei, né, nos períodos que eu vim trazendo os conceitos de homem,
nenhum desses conceitos dá resposta do que é o homem. Ou tampouco conseguimos resolver os nossos problemas particulares, né? Alguns a gente consegue. E os de forma mais ampla, social. Né? A gente tem que pensar também nos problemas coletivos. Então, jovens, a filosofia não dá essa resposta, viu? Nenhum campo de conhecimento. Ou seja, os próprios estudos da antropologia filosófica diz que, para resolver, precisamos passar por todas essas áreas de conhecimento. Filosofia, sociologia. Aliás, quantas ciências são necessárias para explicar a própria sociedade, né? Então, isso porque não conseguimos nem definir o que é o homem. A sociologia discute sobre as questões sociais, a filosofia sobre as ideias, o mundo das ideias, a biologia, estudo da vida, a geografia, estudo da terra, a história, estudo da história humana. Então, são tantos campos de conhecimento, nem por isso nós conseguimos resolver o problema, né, nos problemas complexos que nós temos. Então, voltando para a tela, mas nós vamos, pelo menos, estudar, né, esses conhecimentos, porém, eles não vão resolver. Ah, mas, professora, não quer dizer que tudo que a gente estuda não resolve nossos problemas? Sim, tudo que vocês estudam vai ajudar você, pelo menos, a caminhar num caminho melhor, certo? E vai fazer também a prova do Enem, né? Às vezes o único objetivo é quase esse, né? Pelo menos vai conseguir tirar uma nota no Enem e depois ainda vai continuar estudando para tentar resolver alguns problemas da vida profissional, da vida social, certo? Ganhar dinheiro, né? Estudar também vai ter com esse objetivo, ganhar dinheiro. Então, para tentar responder essas perguntas, Marx escreveu, um outro Marx, né? Karl Marx não, tá? Escreveu na metade do século XX, época que coincide com o apogeu dos grandes domínios cognitivos, que na história, ou seja, na história, o que esse pensador disse? Que na história, com mais de 10 mil anos, e a nossa primeira época em que o homem converteu-se para si num ser problemático. Mais de 10 mil anos, né, de estudo, de história, para chegar a ter a única compreensão que nós somos um ser problemático. O homem já não sabe o que ele é, mas percebe o que ele não é. Mais complexo ainda. Então, vocês sabem que filosofia, às vezes, explica e não explica também, né? Não explica nada. O ser humano produz a si mesmo, mas também se perde em si. Isso é verídico, né? Karl Marx, aqui já é outro Marx, tá? Karl Marx diz que a natureza humana é aquilo que o identifica em cada indivíduo, aspectos como, nós chamamos de dimensão, biológica, anatômica, fisiológica e psicológica. O ser humano, então, muda ao longo da história. Marx que compreendeu, então, que o homem, mesmo diante desses aspectos biológico, anatômico, fisiológico e psicológico, nós mudamos ao longo da história. E, no entanto, permanece o mesmo. O humano se constrói por meio do trabalho. Então, olha aí as explicações do materialismo histórico, de Marx. Né? Ou seja, o homem, né, dotado de todos esses aspectos, muda ao longo do tempo, porém, ele se constrói por causa do quê? Do trabalho. Eu acabei de falar para vocês. Ah, mas para que estudar tudo isso? Resolve alguma coisa? Resolve. Vai ajudar vocês a ter um trabalho. Então, tudo que nós fazemos na vida está em torno do quê? Do trabalho. Ao trabalhar, o homem transforma a natureza. O homem se modifica e é por isso que, segundo Marx, é o trabalho que faz com que o ser humano seja humano. Né? Essa é a visão dele materialista, histórica, dialética. Que é como se só somos humanos porque trabalhamos. Quer dizer que se nós não trabalhássemos, não tivéssemos um trabalho, não seríamos humanos? Não, seríamos humanos. Mas um humano com mais problema ainda, porque se não trabalhar, como que nós vamos sobreviver?
Então, o trabalho é, então, fonte de humanização. Ou seja, o trabalho modifica o homem. Aqui eu trouxe uma charge bem pequenininha, bem simplesinha, que o rapaz está aqui, ó, os dois homens trabalhando, ó, vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, olha a vida desse homem. Ficou 30 anos só apertando ali um parafuso nessa linha de montagem, que é retratando aí o período moderno, né, o homem moderno. Isso é bem possível, estudante. Chegarmos, então, a ficar a vida inteira fazendo uma mesma coisa, e ao final daquela carreira, não sabe nem o que resultou tudo aquilo que ele fazia. Isso se tratando de uma fábrica, né, de uma linha de montagem. Certo, falamos ali um pouquinho, então, né, da questão da existência humana, segundo a visão materialista, histórica de Marx, né? Vamos falar agora da filosofia da existência, ou seja, o existencialismo. O existencialismo diz que né, no século XX, o pensamento sobre o ser humano assumiu novas perspectivas, ou seja, novas formas de pensar, novas concepções, segundo esses filósofos aqui, Heidegger e Sartre, né? Vamos basear nesses dois pensadores aqui, Jean-Paul Sartre. No século XX, o que Heidegger diz? Que nós buscamos o quê? Uma essência. Então, no cenário das duas guerras mundiais, a filosofia procurou novos caminhos para pensar a humanidade. Um deles foi a corrente dominada existencialismo, que se desenvolveu a partir, então, da vida humana, do enfoque da vida humana, herdada do século XIX. Então, queridos, com a modernidade, com o desenvolvimento tecnológico, da indústria, houve, então, nesse período aí do século XIX, as duas grandes guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, conflitos, né? Conflitos de países lá na Europa, devido a questões raciais, preconceito, uma ideologia, podemos dizer, quase que satânica, né? De que o homem, é louco aquele homem, né? Hitler, que queria que o país, né? Que a Alemanha fosse, houvesse só uma super-raça, né? Olha a loucura, né? Como se nós somos diferentes até biologicamente, né? Então, foi o que impulsionou a questão do pensamento existencialismo. Então, a condição humana é o que o homem é conforme a sua condição social, histórica, religiosa, é marcada por 3 realidades, segundo Hegel. Ser no mundo, ser com os outros e ser para a morte. Para esse pensador, a condição humana determina que o ser humano construa sempre a sua identidade. Ele nunca é alguma coisa, ele sempre está em determinada condição. Muito bem, estudante. Então, aí nós começamos a falar sobre esse segundo tópico, que é sobre o existencialismo. Então, nesse período aí de guerras, né, dessas duas grandes guerras, esses pensadores começou, então, a se preocupar sobre qual é a importância de ser humano, né? Em que condição o homem está, porque era tão simples matar, destruir, né, dizimar quase metade da população. Então, eles ficaram perplexos, né? Então, as pessoas ficam ali, tão dentro daquele meio que vai achando muito natural matar, né? Os judeus eram muito perseguidos nesse período, né? Muitos morreram nesse período da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, houveram muitas mortes. Então, as pessoas ficam ali, mergulhadas naquele contexto. Os soldados, né? Por exemplo, falando da perspectiva dos soldados, era normal matar. Fulano, aquela raça ali é nossa inimiga, então vamos matar. Então, a natureza humana, ou seres humanos, foi colocado numa condição de quase nada, sem valor.
E aí, então, veio esses pensadores do existencialismo. Vamos pensar o que é a nossa existência. Né? Então, vamos ver ali o que Sartre traz sobre o existencialismo, que é uma área, então, da filosofia. Né? O que Sartre dizia? Primeiro, existimos. Claro, nascemos, logo existimos. Somos lançados, então, onde? No mundo, nesse mundo complexo, né? Complexo e problemático. Para que depois possamos o quê? Ser alguma coisa. Né? Depois, para que possamos ser alguma coisa. Nascemos sem essência e sem identidade. E as construímos enquanto existimos ao longo de nossas vidas. Então, isso é muito perceptível. Né? Então, Sartre abandona a noção de natureza humana, que se refere a uma essência comum a todos os humanos, para falar em uma condição humana. Então, nós já começamos a discutir sobre isso na aula anterior. Certo que vocês fizeram a reflexão, por isso que eu deixei antes. Vocês irem pensando, aqui já fica mais fácil entender. Então, Sartre, né, um dos pensadores aí das ideias do existencialismo, compreende que a natureza humana, nós temos uma natureza humana, que nos coloca todos como iguais. Porém, o que vai nos transformar, ser o que somos, é a condição humana. Então, a diferença de natureza humana, da condição humana, é isso. Né? Porque a natureza nos coloca no mundo, como humanos. Tudo bem, até aí é natural para todos, somos humanos. Temos, né, condição biológica, somos formados pela dimensão biológica, psicológica, espiritual, social, até aí tudo bem. Mas nós somos diferentes devido à nossa condição humana. Vamos para a tela, eu vou explicar melhor para vocês. Então, essas são as ideias de Sartre, lá já no século XIX. Ele nasceu em 1905, faleceu em 1980. Então, trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó. Hoje, eu estava comentando isso agora mesmo com você, estudante. Hoje você é estudante do ensino médio, mas não será isso para sempre, vai ter que terminar o ensino médio. E com sucesso, né? Todo mundo espera, seus pais, seus familiares, nós, professores, esperamos que vocês concluam o ensino médio com muito sucesso. Né? Tenham aprendido, tenham absorvido parte desses conhecimentos que nós trouxemos. Você está, então, nesse momento, estudante. Qual a sua condição agora? Estudante. Assim como um dia você estará universitário, profissional de uma determinada área. Olha, tudo isso eu falei com vocês. É essa a meta. Né? Então, agora a sua condição é estudante, porém precisa fazer um ensino médio com bastante qualidade, com foco, determinação. Vocês que são alunos da mediação são mais desafiados ainda, precisa assistir essas aulas, prestar atenção, não perder o foco, né, para depois dar sequência após isso, não termina aqui no ensino médio. Tem que dar sequência nos estudos, ir para a universidade. Na universidade vai adquirir uma profissão, uma formação em uma área, certo? Para dar continuidade à sua vida. E tudo isso para quê? Para conseguir um trabalho. É isso mesmo que Marx diz, que nós somos humanos, somos humanizados pelo trabalho. Mas nenhuma dessas realidades dá ou dará a você uma identidade fixa. Porque, segundo Sartre, o humano não é propriamente um ser, mas um vir a ser na medida em que ele é sempre um projeto. Olha que interessante, né? Muito bem. Então, a coerência do homem está no momento em que coloca valores em vida, certo? Construímos nós mesmos, na medida que agimos, na medida que somos éticos, que refletimos na ação, onde o homem é aquilo que ele faz, e não só o que ele fala, e que seu discurso não
referendado, se não for referendado pela prática, estará agindo de má fé. Então, nós somos o que falamos, mas o que colocamos em prática. Nós somos segundo as nossas ações. A ética só é realidade na ação, no viver, certo? Então, é muito importante que vocês compreendam aqui esses detalhes, né? Não só pelo existencialismo, mas para as outras áreas de conhecimento também. O existencialismo nos coloca aqui que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Isso mesmo. O homem, então, acontece na vida moral, ele busca um projeto que está na possibilidade de superação de si, né? Então, para Sartre, o homem vai além, superando-se. O existencialismo, nessa linha de pensamento do existencialismo, essa linha filosófica, ela não é um ateísmo, ou seja, além de Deus, não, anti-Deus, né? Ela se preocupa mediante a ação do homem, que se preocupa em provar a não existência de Deus, mas que se preocupa mediante a ação do homem, que é o humanismo. Então, o existencialismo não está preocupado em provar na não existência de Deus. Para uns existe, para outros não. Mas o existencialismo se preocupa na ação do homem, que é o humanismo. O que nos faz humanos são as nossas ações. O existencialismo, então, é uma moral da ação, porque considera uma única coisa que define o homem, o seu ato. Eu sou o que sou pelo que faço. Qual é a minha identidade? Pelo que eu faço. Mas não é só pelo que alguém vê em mim ou o que eu falo, é pelas minhas ações. Eu sou professora, minha identidade tem uma identidade profissional de professora porque eu tenho ações de professora. Ato livre por excelência, mesmo que o homem sempre esteja situado em um determinado tempo ou lugar. Então, é livre ser o que nós queremos ser o que somos, é livre, independente de período ou tempo, né? Não importa o que as circunstâncias faz do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Olha aí que importante, né? Essa visão. Então, queridos, o homem, segundo o existencialismo, o homem é aquilo que ele mesmo faz de si, e é isto que chamamos de subjetividade. Olha a importância de você, jovem, já ter essa visão, né? O que você faz de si? Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é de pôr todo o homem na posse de que ele é e de submetê-lo à responsabilidade total da sua existência. Então, chegamos num ponto importante. Nós somos responsáveis pela nossa existência, certo? É claro, nós chegamos ao mundo por uma questão da natureza, né? Passamos pelo ciclo fomos gerados pelos nossos pais. Ao nascermos, nós nascemos como uma folha branca, né? Segundo algumas ideologias, mas é verdade. Apesar que nós já temos ali uma condição genética, nós já temos ali condição biológica. Ao nascermos, nós temos fome, nós temos necessidades fisiológicas, certo? E ao desenvolvermos ali num grupo social, num núcleo familiar, já vamos nos transformando, porque seremos aquilo que a nossa família representa, aquilo que eles fazem, né? São as ações daquele núcleo familiar. Então, no nosso desenvolvimento aí até os 7 anos, segundo a psicologia, nós vamos representar aquilo que a nossa família representa, o que eles são, as suas identidades. E vamos, com o tempo, modificando. Ao chegarmos, termos uma certa idade e consciência da realidade, consciência de si, nós temos o quê?
responsabilidade, segundo o existencialismo, vamos para a tela. Ao termos, então, consciência de si, nós temos a responsabilidade sobre a nossa existência, do que somos e do que queremos, dos nossos projetos. Para o pensamento filosófico existencialista, não ter a quem culpar, já que Deus não existe. Já que não é que, né, Deus não existe. Para o existencialismo, existe o homem, o ser humano. Deus, a questão o quê? De fé, de religião. Né? Então, somos nós, por meio, então, da nossa consciência, das nossas ações, que tornamos o que somos. O subconsciente não existe, é o que leva ao pensamento da liberdade não livre, pois junto com eles desaparecem toda e qualquer possibilidade de encontrar valores inteligíveis, nenhum modelinho pré-definido a ser cumprido. Então, queridos, na nossa vida nós não temos modelos prontos e acabados. Um manual de como ser. Nós vamos nos moldando a partir das nossas ações, das nossas vivências com o mundo social, né? Podemos dizer o mundo externo. Nós não somos só por meio do consciente, do subconsciente. Né? Nós somos por meio do que nós nos relacionamos com o meio social, cultural. Ou seja, da nossa relação com o meio. Muito bem, então concluímos aqui. Vamos agora para uma aula Decolando para o Futuro, uma chamada, já que falei sobre futuro, metas, né? Qual é a sua meta? Estudante, já parou para pensar qual é a sua meta? Terceiro ano já vai concluir. Aí o terceiro ano, você passou aí por uma jornada de estudo muito longa, certo? Conta aí quantos anos foram que vocês se dedicam a estudar, ao conhecimento. Então, vocês chegam ao terceiro ano com uma maturidade já bem avançada. Tem muitos jovens aí de 15 anos, acredito, 15, 16. Aliás, até os 17 anos, muitos concluem com 17 anos. Vocês não têm nem a maioridade ainda, né? Que é com 18 anos. Porém, vocês já precisam de um projeto de vida para dar sequência aí na sua vida, certo? Eu mesma, quando terminei o ensino médio, falei, o que eu vou fazer da vida? Eu não tenho condições econômicas, meus pais não têm condições econômicas para me dar as coisas que eu preciso. Eu até dizia assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho nada. O que eu vou fazer da minha vida? Preciso continuar estudando, porque o ensino médio não me preparou para uma vida profissional. Nós sabemos que, a não ser que eu tivesse condições de fazer um curso paralelo, ensino médio. Então, olha aí, é importante pensar, refletir sobre isso. Terminamos o ensino médio, precisamos continuar, não tem como parar. Não dá para parar, porque você vai ficar parado no tempo, o tempo vai passar. E eu estou hoje com 46 anos, e vocês conhecem, né, sabem que eu tenho outras formações, e não parei de estudar ainda. Ainda tenho metas a cumprir. Certo, estudante? Ah, mas a senhora está estudando pensando só em dinheiro? Não, não só em dinheiro. Eu estou pensando que eu preciso ocupar ainda a minha mente, continuar buscando conhecimento, porque é infinito, que nós podemos dizer já como filósofa, né? Não uma super filósofa, mas posso dizer que só sei que nada sei, não posso parar de estudar e buscar conhecimento. Então, vamos lá para a tela, vamos ver o que eu trouxe para vocês aí sobre Decolando para o Futuro. É uma questão do Enem, para vocês já irem exercitando, né? Então, nós vamos ler aqui essa questão de 2020, que está relacionado, então, ao existencialismo, né? Foi o que eu achei. Então, em A Morte de Ivan Ilyich, né? Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilyich adoece e, depois de um pequeno acidente, e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo,
mas em vez de se acostumar com uma ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. O peso das coisas, né? Esse texto aqui, de Casés. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Marxista, esse pensamento, essa experiência que essa pessoa teve ali numa quase morte, tem a ver na tradição filosófica, ou seja, na corrente filosófica marxista, no contexto do materialismo histórico. Lembram que é o materialismo histórico? É compreender a natureza humana, compreender o homem por meio do material, ou seja, da condição socioeconômica, historicamente? Não. Logicista, no propósito de entendimento dos fatos? Não. Utilitarista, no sentido da racionalidade das ações? Existencialista, na questão de reconhecimento de si? Nós acabamos de estudar sobre isso. Então, pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, também não fizemos discussões sobre isso nessas aulas. Então, queridos, esse texto que está falando da quase-morte, da experiência de quase-morte, né, do personagem aí, tem como central, essa palavra tradição talvez confunde, né, mas tem como central o pensamento filosófico que é o existencialismo, existencialista, na questão do reconhecimento de si, que nós falamos tanto nessa aula, certo? Então, queridos, por quê? A explicação. A experiência, então, do personagem, Ivan, descrita por Tolstói, né, que é o escritor, é central na tradição filosófica existencialista, particularmente na questão do reconhecimento de si. O texto retrata o desafio enfrentado ao encarar, né, de Ivan encarar sua mortalidade, um tema frequentemente explorado no existencialismo, que enfatiza o confronto, né, a confrontação do indivíduo com a finitude e a busca por significado pessoal na vida, especialmente diante da inevitabilidade da morte. Então, o existencialismo tem muitas reflexões em relação da morte. Ninguém compreende a morte. É muito complexo. Essas são as nossas referências, estudantes. E aí eu concluo falando com vocês em relação a essa questão. Uma questão, né, foi fácil de responder essa questão porque acabamos de ver os temas, né, do existencialismo. Então, foi fácil compreender. Então, uma questão do Enem tratando aí do existencialismo. Então, é isso. O existencialismo vai sempre buscar pensar sobre a existência humana. Então, nós podemos fazer vários questionamentos. Se pararmos, é claro que a gente não vai conseguir trazer a resposta. Por que existimos? Porque eu já parei para pensar. Por que existe esse sistema solar? Quem fez? Né? Claro, quem crê na teoria do criacionismo sabe que quem fez tudo isso foi Deus, né? Deus quem criou. Quem acredita na teoria de Big Bang, que foi tudo uma explosão cósmica, acha que tudo surgiu de uma explosão. Enfim, tem várias, vocês estudam lá em biologia, várias explicações sobre a existência do mundo e das coisas. Só quando esses pensamentos vêm para nós, né, seres humanos, e os animais, é claro, também, e tudo isso que está na natureza, então são reflexões muito profundas, que o próprio existencialismo não consegue responder. Certo? Mas de uma coisa nós temos certeza, nós somos responsáveis por nós, pelas nossas ações,
pelo que queremos, pelos nossos projetos, pelo nosso futuro, porque o futuro, o que é o futuro? O futuro é o agora. Né? O tempo ele é muito relativo. Estou agora aqui falando com vocês, daqui a pouco eu não estou mais falando com vocês, estou em outro lugar. Então, o tempo não espera por ninguém, é preciso todos os dias fazer algo por nós. É claro que nós estamos pensando a longo prazo. Daqui 5 anos eu termino a faculdade. Mas você precisa começar agora, certo? Então, o existencialismo volta a sua preocupação e reflexão sobre a nossa condição humana e que nós somos responsáveis por nós, pelas coisas que nós queremos, pelos nossos projetos, pela nossa vida, certo? E ficar só no mundo das ideias e não agir é a ação que nos torna ser o que nós somos, não é só o discurso, certo? Então, estudantes, concluímos por aqui a nossa aula e aguardo vocês nas próximas. Até lá!